Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre pagar as contas, as formas que a gente pode pagar essas contas e os conceitos envolvidos nessas transações comerciais que a gente vai falar de algumas transações, alguns conceitos que a gente já viu em vídeos anteriores que são aplicados nesses pagamentos de conta. Então, o que a gente vai rememorar e também coisas novas. Vamos ver aplicações do juros simples às situações do cotidiano, caracterização de crédito e também aplicação de juros compostos em situações do cotidiano. Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo de hoje. O impacto de juros sobre as nossas finanças, a gente já comentou em outros vídeos que é muito importante e a gente tem que tomar muito cuidado porque isso pode chegar naquilo que a gente comentou nos primeiros vídeos, que é um descontrole financeiro e o endividamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado que isso pode ser uma das causas de endividamento. Então, para isso, a gente precisa se organizar, primeiramente, financeiramente, saber todas as contas que nós temos e pagar, obviamente, aquelas que os juros são mais altos, né? E depois você vai renegociando cada uma delas. Então, por isso, você precisa conhecer muito bem a sua vida financeira para você saber qual aquela que tem peso maior de juro e aquela que não vai ser tão forte assim e você pode renegociar. Relembrando o conceito de juros simples, é aquele juro onde não há juro sobre juro em cada período, por exemplo, uma aplicação mensal, não é cobrado. Aplico 3 meses, não é o primeiro mês, daí com somar o juro, e daí vai dar o juro novamente. Não, é cobrado apenas, o juro só é calculado sobre o capital inicial. Em cada mês é calculado o juro simples, que a gente chama. Já o juro composto, que a gente já vai conversar sobre ele, é aquele que eu vou ter juro sobre juro, que é o juro capitalizado. Tranquilo? Mas relembrando primeiro o conceito de juro simples, que é juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa ela tem que estar em decimal para poder aplicar na fórmula. Então, por exemplo, se eu estou lá 5%, eu vou dividir por 100 e vou ter o decimal que vai ser 0,05, daí eu coloco aqui. A segunda observação importante aqui no juros simples é que a taxa e o tempo tem que estar combinando entre eles, ou seja, se a taxa estiver em meses, o tempo também tem que estar em meses. Então essas são as duas observações que a gente tem que ter na nossa cabeça, tranquilo? Feito isso, eu vou ter o valor do juro lá. Apliquei R$100, por exemplo, a uma taxa de 1% ao mês durante um mês. Então, se é 1%, vai render R$1. Então, quanto que eu tenho no final desse mês? Eu vou ter que somar o capital, que era 100, mais o juro, que é 1, então o montante 101. Então, o montante é o valor final depois acrescido do juro. Então, eu vou somar o capital mais o juro. Tranquilo? Então tá, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui de uma situação aqui. No nosso cotidiano é comum usarmos a forma para calcular juros, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Douglas precisa pagar um boleto bancário no valor de R$1.180, que venceu há 20 dias. Sabendo que foi cobrado uma multa de atraso de 2% do valor total do boleto antes do vencimento. Mais o juro que vai ser juro no regime simples, a uma taxa de 0,05% ao dia. Qual vai ser o valor atualizado que o Douglas vai pagar desse boleto? Então, o valor do inicial, que seria o capital, seria 1.180. Ele vai ter duas coisas para pagar. A multa, 2%, que esse é um valor legal, né? 2% é o máximo de multa que pode se pagar num boleto, não pode se cobrar mais do que isso, né? Se você atrasar um condomínio, atrasar qualquer coisa, é 2%, é lei isso, gente. E vai ser cobrado, ele tem 20 dias de atraso, né? Ele tem 20 dias de atraso e ele vai ser cobrado 0,05% por dia. Então você vai ter que calcular o juro, somar ali, que vai ser o valor a pagar. Tranquilo? Vou dar um tempinho para vocês resolver e já voltamos a conferir.
Olá, galera. Esse é um caso muito importante que a gente precisa estar muito atento, porque quando a gente paga um boleto, a gente chama boleto bancário, mas no popular a gente chama de boleto, né? Você já pagou um boleto teu? Provavelmente não, né? Mas dos seus pais, com certeza. Ou às vezes você vai comprar alguma coisa na internet e você não tem um cartão de crédito, às vezes, né? E não quer usar o cartão de crédito da mamãe e do papai, você pode gerar um boleto. Então é uma coisa que a gente utiliza demais no dia a dia. Mas se há um atraso, tem esta multa, tá? Que eles cobram exatamente por você não pagar, é um incentivo você pagar em dia, e tem o juro cobrado mês a mês ou diariamente, como é esse caso nossa aplicação. Então, primeira coisa aqui que a gente vai ter aqui no nosso problema é calcular essa multa e depois o juro, e somando os dois vai ser o valor a pagar naquele dia. Claro que com a modernidade que a gente tem, se você vai utilizar um aplicativo, por exemplo, do seu banco, hoje em dia ele consegue, a maioria dos aplicativos, fazer o cálculo automaticamente. Mas, digamos que você não fosse fazer isso, a gente precisa ver, ou você quer fazer o cálculo antes do pagamento, como é que você vai fazer? Você vai pagar na boca do caixa ou na lotérica, você quer saber qual o valor que você vai ter que levar de dinheiro, se você vai ter dinheiro suficiente para pagamento naquele dia. Então vamos lá. Vamos fazer esse cálculo que é bastante importante. Primeiro, então, calculamos a multa de atraso. Então, 1.180. Lembre-se que para a gente fazer o cálculo na porcentagem, nós temos que estar em decimal. Como é 2%, nós vamos pegar 2 dividido por 100, vai dar 0,02, portanto, 23,60. No caso da multa, gente, não interessa se você está atrasado um dia ou 20 dias, você vai pagar a mesma coisa, tá? Porque a multa é um valor unitário, uma vez, tá? Dependendo do boleto, tem um período também que ele pode ser ainda pago, né? Porque depois de um período, esse boleto já não vai mais poder ser pago. Por exemplo, num plano de saúde, normalmente é 60 dias que o boleto é válido. Depois ele não é mais válido e você não consegue, mesmo pagando juros, você tem que renegociar e pedir um novo boleto. E agora nós vamos calcular o juro desses 20 dias. Então, nós vamos usar capital, a taxa e o tempo. De novo, a taxa nós temos que dividir por 100. Então, aquele valor que a gente tinha, que era 0,05%, eu divido de novo por 100, vai dar este valor, vezes o tempo, 20 dias. Fazendo o produto aqui, encontramos, então, que o juro deste boleto é R$ 11,80. Agora eu vou acrescer o valor da multa que a gente acabou de calcular ali, somando os dois e somando com o valor do boleto, portanto, o Douglas vai pagar R$ 1.215,40 por esse boleto. Vocês viram aqui, lembra que eu falei, é só 2% de multa, mas veja, a multa nesse caso está sendo superior ao valor do juro, né, gente? Então, por isso, o incentivo sempre pagar em dia. E você evita de pagar juro, que esse juro parece ser pouquinho, mas aqui, ó, já passou de quase R$ 35 aí, que vai sair do teu orçamento, que não estava planejado. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado, mesmo quando os juros são baixos. Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui, nas aulas, nos nossos vídeos aqui, a respeito das modalidades de crédito que a gente pode trabalhar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer esses créditos, porque a maioria deles tem, maioria não, todos têm de uma forma ou de outra juros embutidos. Então a gente precisa encontrar isso dali. Só que a maioria das vezes eles não são juros simples, são o que a gente chama de juros compostos, né? Que nós vamos ter juros sobre juros, tá? Então agora vamos dar uma olhada a respeito do que a gente pode ter, algumas modalidades de crédito que a gente pode ter. Então, quando a gente não tem um dinheiro para comprar, adquirir um produto, a gente vai utilizar um crédito para fazer. Tem créditos que são mais baratos e outros são menos baratos, né? Que são menos baratos porque a taxa é maior. Então, a gente precisa fazer essa análise para ver, mesmo empréstimo, às vezes você vai em bancos, o mesmo modalidade de crédito vai ter valores diferentes. Por exemplo, uma modalidade de crédito muito barata hoje em dia é o crédito consignado, que ele normalmente, às vezes, é menos na metade do que o juro de um
crédito pessoal que pode ter ali. Então essas taxas são muito importantes para a gente escolher qual a modalidade de crédito que a gente vai utilizar para que a gente mantenha uma saúde financeira importante, tranquila, e que a gente tem que ter consciência exatamente do crédito que a gente vai tomar nas instituições financeiras, que são muito importantes. Tranquilo, gente? Então vamos à frente aqui para falar de algumas coisas. Ainda sobre a reflexão sobre créditos, nós temos vantagens e desvantagens. Em cada compra a gente vai ter que ver, porque não vai ser uma regra única, né? Quais seriam as vantagens? E essas vantagens e desvantagens a gente tem que ver dia a dia, pesar qual que vai ser mais interessante para nós. As vantagens: aproveitar uma promoção, por exemplo, uma oportunidade de uma compra, às vezes, que tem uma promoção, então eu posso adquirir através do crédito, que nessa promoção o juro que às vezes eu vou ter que pagar compensa, né? Adquirir imediato um bem ou serviço. Eu quero um novo smartphone. Se eu guardar o dinheiro para comprar dali a alguns meses, eu não tenho aquele bem naquela hora. Então, eu tenho a satisfação pessoal de ter ele antecipadamente. Então, às vezes pode ser uma vantagem, mas às vezes, se você não há necessidade, você pode aguardar um pouquinho. Atender um imprevisto ou emergência. Por exemplo, às vezes acontece. Por exemplo, você precisa do carro para trabalhar. O carro estraga, você não pode deixar de trabalhar. Então, você vai ter que, de alguma maneira, fazer um financiamento para poder pagar o empréstimo, poder pagar esse conserto para você continuar trabalhando. Então, é uma vantagem. Desvantagens: pagamento de juros. Isso é tradicional. Aí, daí a gente tem que tomar cuidado qual a taxa que a gente tem. Pode causar um endividamento, gente. Se a gente começa a acontecer de ter vários imprevistos e não ter um aporte financeiro guardado ali, você começa a se endividar, e porque a dívida você vai ter que pagar em algum momento. E ela vai acrescer aquelas dívidas que você já tem cotidianamente no teu dia a dia, no teu mês a mês, então tem que tomar cuidado, que pode causar um endividamento. E, consequentemente, ele vai comprometer a tua receita futura. Então, você está gastando agora, comprando agora, pagando agora, só que você vai comprometer durante, às vezes, alguns meses, ou, dependendo do caso, até anos a sua receita. Então, tem que tomar muito cuidado ali. Então, a gente percebe que, quando a gente vai fazer uma operação de crédito, você tem as vantagens e as desvantagens. Qual vai ser? Você vai ter que analisar em cada uma das questões que você vai ter. Como a gente já comentou, o juro simples é uma modalidade para o entendimento geral, mas no dia a dia nós temos o que a gente chama de juro composto. E como é que a gente calcula o juro composto? Através desta fórmula aqui, ó. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Aqui nós temos que lembrar que a taxa igual no juros simples tem que estar em decimal, ou seja, se eu falo 5%, divido por 100 para colocar aqui. E a taxa e o tempo também tem que combinar, como no juros simples. A taxa estiver em meses, o tempo também tem que estar em meses. Então, o M é um montante, é o valor somado capital mais o juro, tá? Então, ele já dá o valor atualizado. C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo, como a gente já combinou, o período que a gente for fazer. Então, agora vamos lá. Vinícius precisou de um crédito além das suas receitas. E, para isso, vai realizar um empréstimo de R$ 1.200 em um banco para realizar a compra de um bem que ele necessita. O banco cobra uma taxa de 4,3% ao mês em regime de juro composto. Vinícius se planejou pagar o total dessa dívida em uma única parcela daqui 4 meses. Quantos reais Vinícius pagará por este empréstimo, gente? Vamos ver, então? Então, para a gente verificar aqui, nós vamos utilizar a fórmula de juro composto, que é essa daqui. O capital 1.200, a taxa, que era 4,3, divide por 100, dá este valor, e o tempo, 4 meses. Aqui nós vamos ter que se utilizar de uma calculadora para poder fazer, também daria para fazer na mão, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Elevado à quarta vai dar esse valor, multiplicado por 1.200, o montante depois de 4 meses, R$ 1.420,10. Tranquilo, gente?
Agora eu vou dar um trabalhinho para vocês usar esse mesmo conceito. Ó. Qual será o valor pago no boleto abaixo se o pagamento realizado no dia 4/3/2020, se ele for pago no dia 5/2/2020? Olha aqui as informações que vocês vão precisar. Eu quero saber qual vai ser o valor que vai ser pago nesse boleto aqui, com esse atraso que tem ali. Tranquilo, gente? Um tempinho para vocês pensar e a gente já volta a conferir o resultado. E aí, galera, nesse caso aqui nós estamos vendo um desconto de antecipação, né? O vencimento dele é 31/3, né? E ele vai ser pago antecipadamente. Então aqui a gente vê lá, se ele pagar até 7/2, tem 15%. Se ele pagar até o dia 6/3, ele vai ter um desconto de 10%. E o valor do boleto, R$ 157,50.
Então, portanto, como ele pagou no dia 6, ele vai ter um desconto de 10%, ou seja, ele vai pagar 90%. Transformando 90 em decimal, dá 0,9 vezes 157, então o valor que ele pagaria no dia 4 do 3 seria R$ 141,75. Agora, se ele mudar para o dia 5 do 2, por exemplo, se o pagamento fosse efetuado no 5 do 2, qual seria o desconto? De 15%, ou seja, ele pagaria 85%. Transformando em porcentagem, dá 0,85 vezes 157, ele estaria pagando R$ 133,86. Muitas das coisas de boleto que a gente pode ter, a gente tem esses descontos. Então a gente tem que ver, porque ó, parece não ser muito, ali quase R$10 de desconto, mas isso sendo somado mês a mês, todas as dívidas, esses descontos podem fazer grande diferença dentro da tua saúde financeira. Concluindo nosso vídeo de hoje, a gente falou sobre os juros simples são calculados uma porcentagem sobre o valor do capital inicial. É importante saber escolher a modalidade de crédito para cada situação e os juros compostos são calculados sobre um percentual de juros sobre juros, juro capitalizado. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.